A pergunta que não quer calar. A pergunta de US$ 1 milhão. Roteiro é literatura? Qualquer tipo de roteiro. De um longa-metragem, de um curta-metragem, de audiovisual em geral, de um vídeo amador, qualquer coisa assim. É literatura? A resposta simples é não. A resposta complexa também é não. Porém, um roteirista é um escritor. Mas como assim? Como que a gente consegue concatenar essas duas questões aí? Fundamentalmente é o seguinte: todos os guias de roteiro mais importantes, esse daqui, do Howard, da Mabley, mesmo do Tarkovsky, né, o famoso Esculpir o Tempo, Por Dentro do Roteiro, né, do Stempel, o famoso Story, né, do Maki, todos eles são unânimes em estabelecer o seguinte: o roteiro ele é uma peça técnica. Ele é um texto escrito para servir a uma obra maior, uma obra que será constituída posteriormente a partir dele também. E uma coisa fundamental é o seguinte: roteirista não é diretor, roteirista não é diretor de arte, roteirista não é diretor de fotografia, roteirista não é coreógrafo, roteirista não é iluminador. Ou seja, vários aspectos da constituição do filme completo não estão no roteiro. O que está no roteiro é a descrição fundamental das cenas e também o diálogo. Literatura não é isso. A literatura é uma peça estética completa por si só. Ou seja, um livro, um conto, um romance, né, um conto, ou mesmo uma peça de teatro, vamos ver alguns exemplos aqui adiante, devem existir por si só e não fazer parte de uma engrenagem, né, para a constituição de um objeto estético posterior. Podemos ver alguns exemplos. Porque geralmente essa ideia de que o roteiro pode ser literatura é em função daquela ideia de que existem muitos grandes roteiristas, que são grandes escritores. De fato há, como eu falei, um roteirista é também um escritor. Pode ser um bom escritor, um escritor medíocre, e pode ser também um escritor brilhante, né? Como Tarantino, por exemplo, né? Ou o nosso querido Woody Allen. Isso daqui é o roteiro publicado, né, do filme Manhattan. Ou seja, isso daqui foi escrito para que isso existisse. E se você compara os dois trabalhos, porque o roteiro foi publicado nesse caso, não é tão comum, mas muitas vezes é publicado, você vai ver que tem diferenças. Ou seja, o produto final está aqui. Por exemplo, o nome do protagonista é outro. Quer dizer, vários caminhos artísticos podem ser constituídos ali ao longo das filmagens, né? Por exemplo, muitas vezes é até comum isso, um xiste ali, um improviso na hora da cena, tal, é incorporado à narrativa. Ou mesmo algumas soluções são feitas na sala de montagem. Tem um caso clássico, por exemplo, de Star Wars, né, que eles não sabiam como criar uma tensão no final. Eles acabaram colocando ali algo que não estava no roteiro, que era aquela ideia de que a Estrela da Morte tinha um período, um tempo, para poder chegar a partir do certo limite, que poderia atirar na base rebelde e destruir tudo. Ou seja, esse sentido de urgência não estava no roteiro. Eles perceberam, quando estava sendo feita a edição, que tinha que incluir alguma coisa ali para que o espectador se sentisse incomodado com aquilo, se sentisse tenso, né? Que o sentido de energia, de aventura fosse mais bem estabelecido. Ou seja, até o produto final chegar, né, ao seu público, no caso o público de cinema, né, muita coisa pode acontecer. Ou seja, isso daqui serve para isso. Um outro exemplo interessante sobre isso é exatamente de um filme que nunca foi feito. Por exemplo, esse daqui é o roteiro de uma versão de Jesus de Nazaré que ia ser feito pelo Dreyer. Ele nunca filmou, mas o roteiro existe, foi publicado. Mesmo que um outro diretor, mesmo que um outro grande diretor como era o Dreyer, filme isso daqui,
nunca será o filme do Dreyer. Ou seja, é um filme que na verdade nunca foi feito e passou para a história assim. Então, portanto, mesmo seu roteiro estando publicado, estando disponível para leitura, isso fica sempre na casa da possibilidade, né? E essa relação entre artes é uma coisa curiosa, interessante, porque o cinema, pelo menos o grande cinema que vai para o grande público, ele é sobretudo indústria, né? Que copta talentos. Né? Então, por exemplo, se você é um grande escritor, é muito provável que em algum momento você seja chamado para escrever um roteiro. Você vai ser um empregado da produção. Né? E não adianta pensar que nesses casos, né, você vai ser muito além do que alguém que serve a esse propósito, né, industrial maior. Tem dois casos, na verdade três casos clássicos. Né? O do Jean-Paul Sartre, que já era o Jean-Paul Sartre, no momento que eu vou falar aqui, e o Fitzgerald, né, que chegou a ser um roteirista profissional em Hollywood. Profissional entre aspas, né, porque ele não conseguiu praticamente escrever nada. Né? Ele ficava ébrio, né? Ali quase que o tempo todo. O caso do Sartre, ele é um caso emblemático pelo seguinte: o John Huston, grande diretor John Huston, queria fazer um filme sobre Freud. Né? E ele contratou o Sartre para poder fazer o roteiro. E saiu um monstrengo de umas 400 páginas, está publicado também. Era infilmável, não tinha como você adaptar aquilo, você filmar aquilo. O que o John Huston fez? Ele aproveitou algumas coisas do roteiro do Sartre, mas fez um outro, na verdade. Né? Ou seja, mesmo o grande filósofo Jean-Paul Sartre tendo sido contratado, ele não servindo para o objetivo final, que era a realização do filme, ele foi descartado. O Fitzgerald é a mesma coisa. Né? Ele já era o grande escritor, o autor de Aqui Chove à Noite, né? O Grande Gatsby e tal, mas ali em Hollywood ele deveria servir, né, ao produtor, ao diretor, acabou não conseguindo, né, por razões pessoais e tudo mais. Um outro caso emblemático, que é aquele terceiro que eu comentei em alguns minutos, é o do Lolita, do Stanley Kubrick. Se vocês olharem nos créditos aqui, vocês vão ver que o Nabokov, que é o autor do livro original, que já havia feito muito sucesso e tal, ele assinou o roteiro de Lolita. Só que o roteiro filmado, isso por uma questão contratual, mas o roteiro filmado em si, foi um roteiro que o Stanley Kubrick e possivelmente ali seus colaboradores, tal, mais imediatos, refizeram. Porque o Kubrick não gostou da abordagem do Nabokov, né, e foi para outro lado, que inclusive Nabokov critica muito, né, que é uma abordagem psicanalítica, né, ali freudiana. O Nabokov era o crítico da psicanálise. Então o filme acabou saindo com a cara do diretor, embora tenha dado crédito para o Nabokov, mas foi, como eu falei, por uma questão fundamentalmente legal. Uma boa maneira de se fazer uma comparação entre esse texto em que a base é o diálogo, né, que é o que se imagina que é o roteiro, seria com peças de teatro, né, que talvez na história da literatura seja o que mais se aproxima de um roteiro. Vamos pensar em dois exemplos aqui. Um mais rápido e o outro mais complexo, que eu vou desenvolver depois. O mais rápido é Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, que eu conheço duas versões. Aquela versão clássica com filmadas, né, adaptadas para o cinema. Aquela versão clássica com Marlon Brando, e aquela outra, um pouco mais recente, que é com Alec Baldwin. Né? Agora, notem uma coisa, que isso vai ser fundamental para o nosso raciocínio. Tanto a versão do Marlon Brando quanto a versão posterior com o Alec Baldwin são adaptações da peça. Ou seja, o texto base permanece. Isso é fundamental. Então, portanto, quando o Tennessee Williams escreveu Um Bonde Chamado Desejo e publicou O Bonde Chamado Desejo, a peça está pronta. Se ela nunca mais for montada ou adaptada para o cinema, ou filmada, tal, não importa. Né? Porque o texto existe, o texto está aqui. Um leitor ele pode ir
na livraria, comprar, ler, ele vai conhecer, né, o que o autor queria dizer com aquele trabalho, com aquela peça estética. Tá aqui, já existe. Né? Não necessita necessariamente da montagem. É claro que a montagem vai enriquecer a experiência, né, do leitor barra espectador. Só que aí é uma outra coisa. Tá? A peça artística já existe, pode ser adaptada ou não. Mesmo que esse filme não existisse, o que seria uma pena, a obra artística já estaria aqui. Não se pode falar a mesma coisa de um roteiro. O roteiro, como eu falei, ele serve para como uma pedra a mais na construção de um outro objeto. Né? Dando outro exemplo, e aí complexificando um pouquinho mais. Isso daqui é um volume, né, com algumas peças de Shakespeare. Né? Nós temos aqui Hamlet, Rei Lear, e aquela que eu não posso falar o nome, porque vocês sabem que é amaldiçoada, vocês podem ler aqui. A famosa, o apelido, né? Aquela antiga peça escocesa. Mas vamos falar um pouquinho sobre Hamlet. O texto, né, shakespeariano está estabelecido, embora, obviamente, existem muitas pesquisas filológicas, tal, que às vezes troca a palavra aqui e ali, vai nos textos originais publicados e retoma, mas texto, enfim, o texto base, ele é conhecido, ele está estabelecido, embora essas pesquisas mais, vamos dizer assim, acadêmicas, né, continuem acontecendo, felizmente. Né, mostra, né, a riqueza do texto na prática, mas o texto é estabelecido, está aqui. Né? E houve diversas adaptações. Eu peguei aqui as três, que na minha opinião são as principais. Né? A do Laurence Olivier, né, que chegou a ganhar o Oscar, né, inclusive de melhor ator, melhor filme. Né? É uma versão fantasmagórica, meio lúgubre, né, quase que um filme de terror. Nós temos a versão que para mim é a melhor em termos de cinema, que é a do Kenneth Branagh, que é uma versão que tem um texto completo. Né? Aqui nós temos alguns cortes. Né? Aqui nós temos o texto completo. Né? Tanto que o filme é bem mais longo. Né? Beira ali umas 4 horas. Tal. E nós temos a versão do Franco Zeffirelli com o nosso querido Mel Gibson, Mad Max, fazendo aqui Hamlet. Essas três versões, embora eventualmente possa ter sido cortado trechos do texto final, do texto original, mas o texto base está aqui. O texto base ainda é Shakespeare. Então, portanto, ainda é isto. Então, portanto, o objeto artístico fundamental já existe e ele pode servir para fazer outras, né, para inspirar outras versões. Tá? Mas a peça literária é literatura por isso, porque ela existe por si só. E é claro que você pode fazer adaptações, né, inspiradas naqueles textos. Por exemplo, essa versão aqui contemporânea de Hamlet, né, com o Ethan Hawke fazendo o papel título. Né, então mesmo fazer uma espécie de desconstrução da narrativa com esse filme aqui que é muito divertido, que é o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, que são aqueles personagens coadjuvantes que levam Hamlet para a Inglaterra e acaba morrendo ali né, com parte da trama e tal, que é a peça pelo ponto de vista deles. Então aqui já não é Shakespeare, que é outra coisa. Então foi feito um roteiro especialmente para isso. Tá? É outra coisa. E mesmo quando você faz adaptação para um outro período, como é o caso, por exemplo, do filme do Kenneth Branagh, que não se passa no período elisabetano, né, é ali mais ali no século XIX, alguma coisa assim, né, o texto permanece. E é o que aconteceu, por exemplo, com o Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, né, que ele se passa numa praia em Vênice, né, contemporânea e tal, assim, as espadas são pistolas, né, e eles até falam que estão empunhando espadas, mas na verdade estão segurando pistolas. É uma versão, vamos dizer assim, conceitual da peça, mas o texto permanece. Tanto quanto a versão clássica, também dirigida pelo Franco Zeffirelli, que é talvez a mais conhecida. Mas perceberam? Mesmo quando você faz uma adaptação profunda e você usa o texto base, né, aquele texto base que é literário, né, está aqui servindo ao filme, mas não como uma peça, né, de produção do filme necessariamente. Vamos comparar então, para poder estabelecer o que eu quero dizer para vocês,
a questão de refilmagens. Pensando numa refilmagem, mostra muito claramente como que essa coisa do roteiro deve ser pensada. Vamos pegar aqui o exemplo do clássico Scarface. Esse aqui é a versão dos anos 30, né, que é um belíssimo filme com Paul Mooney, né, que acho que todos sabem, né, o Scarface. Scarface era o apelido do Al Capone, né, que ele tinha uma cicatriz no rosto e tal. Então é uma versão romanceada, vamos dizer assim, da trajetória dele. Nos anos 80 foi feita essa versão aqui com o Al Pacino, que é extraordinária, né? Assim, tem muitos memes com ela, tem frases de efeito muito famosas e tal. E são versões muito diferentes entre si. Aqui, por exemplo, o Scarface, né, o Al Capone, né, que tem até outro nome, que é o Johnny Lovo, né? Ele. Opa, não. Camonte, né? Tony Camonte, Scarface Camonte. Ele é italiano, né? Assim, um ítalo-americano. Enquanto que na versão mais recente do Brian De Palma é um cubano, que ele desembarca nos Estados Unidos e assim tem todo o envolvimento ali com a comunidade cubana. Ou seja, é uma outra lógica, mas em princípio é uma refilmagem, né? Uma coisa mais evidente, que é a adaptação de um livro, ou seja, a história do livro está estabelecida, né? Que é o It. Então nós temos esse telefilme, que na verdade é uma série, né? Foi passado em episódios na televisão, que adapta ali o livro, né? Talvez até mais fielmente, né? E aqui nós temos essa versão recente do It, né? Aqui é a primeira parte, tem a segunda parte também, que não é o mesmo roteiro de forma alguma. Ou seja, a história base existe, é o romance, só que para cada adaptação foi escrito um roteiro diferente. Então, portanto, esse roteiro, reforçando o que eu falei lá atrás, ele serve ao objeto final, que é o quê? O filme, tanto o telefilme quanto o filme de cinema. Outro exemplo, Talentoso Ripley, né? Nós temos aqui duas versões do romance da Patricia Whitesmith, né? Nós temos a versão americana do Minghella, né? E aqui a versão francesa do René Clément, com inclusive protagonizada pelo Alain Delon. São filmes completamente diferentes, né? Tanto em termos de direção, de conceito, tal, e sobretudo em texto, né? Cada um adapta a história original do romance de uma maneira diferente. E quando por exemplo, uma história original, que não é nem uma história baseada em biografia, não é nem baseada em um romance prévio. Quando por exemplo, um roteiro original, como é o caso de Robocop, o clássico dos anos 80. Quando você faz a refilmagem, né, você pode adaptar fielmente, ou você pode fazer o que o Padilha optou por fazer, que recontar a história de uma maneira completamente diferente, na minha opinião, muito inferior, né? Que é o que foi feito na refilmagem, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma versão que é muito mais violenta, muito mais baseada nessa ideia da dualidade homem e máquina, e aqui nós temos uma versão, vamos dizer assim, um pouco mais açucarada da coisa, né? E o texto, como eu disse, completamente diverso um para o outro. É por isso que, vocês perceberam, um roteiro, ele não é uma peça literária. Ele é uma ferramenta usada pelos produtores, pelo diretor de fotografia, pelo cinegrafista, pela figurinista, para estabelecer caminhos para o objeto final, que no caso é o filme. E é fundamentalmente isso, né? Espero que, né, tenha esclarecido. Até mais e som, câmera, ação e corta.